Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos agradecidos a Deus por este dia de vida e por este momento que teremos estudando a Bíblia. Também queremos agradecer a todos que nos acompanham estudando a Bíblia diariamente através do nosso canal Hora Tranquila e também a vocês que acompanham pelas demais redes sociais, que recebem compartilhamento de outros amigos e irmãos. Ficamos felizes por ter todos vocês conosco estudando a Bíblia. Queremos mandar um alô especial para vocês que escrevem para o canal Hora Tranquila. Erlinda Detman Zilski Guering é de Nova Venécia, no Espírito Santo. Nilson Wendler é de Ribeirão, também no Espírito Santo. Maria Schreiber é de Afonso Cláudio, também no Espírito Santo. Rosângela Santana de Caracaraí, em Roraima. Robério Rodrigues Novaes é de Dormentes, em Pernambuco. Marilene Santiago é de Guarulhos, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos por este dia de vida que nos concedes e por esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo, que possamos compreender aquilo que Tu tens a nos falar e que possamos viver essas verdades em nossa vida. Abençoa todos os nossos amigos e irmãos, onde quer que se encontram, aqueles que pedem orações. Tu conheces o problema que cada um tem enfrentado, também conhece as suas lutas, as suas necessidades. Atenda-os conforme a Tua vontade, abençoa-os e que tudo seja para glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Estamos então fazendo o estudo número 3 da nossa série Como Entender a Bíblia. E estamos vendo como é que Jesus via as Escrituras Sagradas e também como que os discípulos viam as Escrituras Sagradas. Nós estivemos ontem e anteontem falando a respeito de quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto após o batismo de Jesus e 40 dias de jejum e oração. Jesus sempre refutou as tentações com o está escrito. Jesus nunca usou suas próprias palavras para se defender do inimigo ou para refutar as tentações que lhe eram impostas, mas ele sempre usava a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Jesus, ele veio para ser obediente a Deus, obedecer as Escrituras, obedecer os mandamentos. Jesus, ele não veio para anular nenhum mandamento. Jesus, ele veio para cumprir, para obedecer. E é o que nós deveremos fazer também. Não questionar isso ou aquilo, mas obedecer, porque se Deus colocou, é para o nosso bem, é para ser obedecido, é para ser seguido. E Jesus jamais questionou, mas ele obedeceu e ele cumpriu. E nós queremos hoje um pouco falar sobre o que Jesus, ele também falava com relação às Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando Jesus ressuscitou, naquele domingo da ressurreição, que nós comemoramos no domingo passado, Jesus, ele apareceu a alguns discípulos, apareceu a Maria Madalena, aquelas mulheres que foram ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, mas ele já havia ressuscitado, e ele ainda disse, olha, não me toques porque ainda não subi ao meu Pai. Jesus, após a ressurreição, ele foi ao céu e teve a confirmação de que o seu sacrifício foi aceito e então ele retornou naquele mesmo domingo. E então tinham 2 discípulos que estavam andando para Emaús, de Jerusalém para Emaús. Isso você pode ler em Lucas, no capítulo 24. Eu não vou ler toda a passagem, que é um texto grande, mas os discípulos, 2 discípulos, estavam andando de Jerusalém para Emaús, voltando para casa. E eles conversavam entre eles e Jesus então se aproximou desses 2 discípulos e começou a escutar a conversa que eles estavam tendo. E Jesus então perguntou àqueles 2 discípulos, mas o que é que vocês estão falando? E os discípulos disseram assim, olha, você é um viajante aqui na cidade? Você é um estrangeiro? Você não soube o que aconteceu? Então eles relataram o que havia acontecido com Jesus. Porque, irmãos, depois da ressurreição de Jesus, ele ressuscitou com seu corpo glorificado, ele não era mais reconhecido por sua fisionomia de antes da sua morte.
E então os discípulos não reconheceram que era Jesus. E o interessante, então, irmãos, olha como Jesus, ele se relacionava com as Escrituras. Jesus, então, após ouvir aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, Jesus começou a falar o que estava escrito a respeito dele em todas as Escrituras. Nós lemos isso aqui em Lucas, no capítulo 24, como eu disse para vocês. Lucas 24, você pode ler a partir do verso 13. Jesus então começou a falar para eles tudo o que estava escrito a respeito dele nas Escrituras. E os discípulos então ficaram ouvindo. E Jesus então, lá em Lucas 24, 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus começou lá por Moisés. Moisés, sabemos que são aqueles primeiros 5 livros da Bíblia. Mateus, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, são os 5 primeiros livros, o Pentateuco. E depois Jesus passou a falar também a respeito do que os profetas haviam escrito a respeito dele. Vejam, irmãos, Jesus, durante o ministério dele aqui na terra, ele sempre falou que ele veio a este mundo para dar a sua vida em favor de muitos. Mas os discípulos não aceitavam que Jesus iria morrer e eles esperavam que Jesus estabelecesse um reino que derrotasse os inimigos dos judeus, especialmente os romanos, dos quais eles eram submissos naquela época. O Império Romano é que dominava o mundo. E então, Jesus, aqui em Lucas 24, a partir do verso 44, ele diz: são estas as palavras que eu vos falei. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que aconteceu com aqueles discípulos e com aquele povo que estava tendo Jesus no meio deles, acontece muitas das vezes hoje conosco também. Estudam a Bíblia, mas não compreendem. Leem a Bíblia apenas superficialmente. No Antigo Testamento, que era a Bíblia daquela época, tinha muitas profecias falando a respeito do Messias que haveria de vir. No estudo que fizemos na semana passada, nós comentamos aqui que a Bíblia, ela deu local onde Jesus ia nascer. Isso 300, 400 anos antes de Jesus nascer. O profeta Isaías disse que Jesus iria ser levado como um cordeiro mudo ao matadouro. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Os Salmos também citando que as pessoas iriam zombar, escarnecer de Jesus e iriam pregá-lo numa cruz, os pregos iriam traspassar suas mãos, os seus pés, iriam repartir as vestes entre eles e lançar sortes. Tudo isso se cumpriu, mas eles não viam, eles não tinham os olhos abertos para o entendimento. É por isso, irmãos, que nós dizemos sempre, quando vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, precisamos orar antes. Por quê? Porque a Bíblia, irmãos, ela só se entende se nós pedirmos a Deus a iluminação do Espírito Santo e se nós começarmos a comparar um texto que nós lemos com outro texto em outro livro, em outro capítulo da Bíblia, em outro versículo, porque a Bíblia, ela se explica por si mesmo. E então os discípulos, especialmente esses 2, tiveram a mente ali aberta para compreenderem que era Jesus que estava com eles. E então, quando aqueles 2 discípulos chegaram na casa onde eles iriam, Jesus fez que como iria passar direto, e então eles falaram, não, fica conosco. Jesus entrou na casa, eles iam cear, iam comer, e então pediram para que Jesus fizesse oração. E quando Jesus orou, eles reconheceram que era Jesus que ali estava com eles. Veja, irmãos, Jesus, nós falamos esta semana já que ele é o Verbo encarnado. Jesus, ele é a palavra viva. Jesus, diz em João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
E então todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vejam que Jesus, ele é o Verbo encarnado, mas ele também é a palavra viva. E Jesus, portanto, ele é mencionado e é visto em todas as Escrituras. Mas para que nós possamos ver, nós precisamos também orar para que tenhamos entendimento, e o Espírito Santo, o que inspirou os profetas a escreverem a Bíblia, estará presente conosco e nos dará também entendimento daquilo que nós estivermos estudando. Portanto, Jesus, ele citava todas as Escrituras, que era o Antigo Testamento, e ele também citava Moisés, os profetas, os Salmos, enfim. Jesus, ele disse para os seus discípulos: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então, Jesus diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a certeza que nós temos, que Jesus, ele está conosco. E quando nós formos falar com alguma pessoa, deveremos ir no poder do Espírito Santo, falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles então convencerão as pessoas que estarão ouvindo da verdade que está escrita aqui na Palavra de Deus. Amanhã nós estaremos de volta dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.